Alô, espectador do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, está trazendo mais um ponto aqui de palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo sobre a graça, tudo sobre doutrina, tudo sobre ensinamento. Aqui, o canal CCB não está aqui para trazer palavras de profecias, adivinhações, promessas, não. Aqui a promessa aqui é só para a vida eterna, nada material aqui. Então aqui só é simplesmente anunciar o Evangelho. Porque quando o Senhor Jesus disse para anunciar o Evangelho, Ele falou para anunciar o Evangelho. Não é eu chegar lá e dizer que a pessoa vai obedecer a Deus, que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa boa, que os irmãos vão ajudar. Não, isso aí não é anunciar o Evangelho, isso aí é anunciar o mundo para a pessoa. Então quem quiser anunciar o Evangelho, tem que anunciar o que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor Jesus deixou, escrito por Ele e pelos seus santos apóstolos e profetas, né? Então quer dizer, o canal CCB, a voz do pastor, vai pedir para você inscrever-se no canal, dar um like aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos e comente por aí, canal CCB, a voz do pastor, né? Dê o seu like, ative o sino das notificações, para você receber aí os próximos vídeos que for ser lançado aqui no canal CCB, a voz do pastor. Hoje aqui estou trazendo aqui mais um ponto de palavra aqui nas epístolas de Tiago, né? Nas epístolas de Tiago, né? Então vamos ler aqui na epístola de Tiago o que diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 4 da epístola de Tiago, aqui diz assim: de onde devemos resistir às paixões. Aqui está escrito assim: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, porque o Espírito que em nós habita tem ciúme, antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá graça, porém, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, porém, humilhai vós perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei,
mais juiz. Há só um legislador, um juiz que pode salvar e destruir tudo. Porém, quem és tu? Quem és que julgas a outrem? E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devereis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso aí, canal CCB, a voz do pastor, trazendo mais um vídeo aqui da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando tudo sobre a graça, tudo sobre a minha e sobre a tua salvação, né? Então você quer aprender muito aqui sobre a palavra de Deus, então inscreve-te no canal CCB, a voz do pastor. Então vamos fazer agora a exortação desta palavra aqui no capítulo 4 da epístola de Tiago. Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, né? Escolhido pelo Senhor Jesus para sofrer, né? E morrer numa situação terrível pela salvação daqueles que hão de crer na sua palavra. Então diz aqui: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, nos vossos membros, que nos vossos membros guerreiam? Então está falando aqui na palavra de Deus que de onde vêm as guerras e pelejas? Quer dizer, de onde vêm as guerras, as tribulações, as angústias, as aflições, o choro, lamentações? De onde vem? Muitos dizem, não, é porque eu estou servindo a Deus, é porque agora eu obedeci o Senhor Jesus e agora eu sou perseguido. Não, é mentira. Muitos são perseguidos pelas pelejas entre vós. Aí que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O que guerreia nos nossos membros, no nosso corpo, nos membros do meu corpo? O que guerreia? O pecado guerreia, querendo construir mansões, fazendas, ter uma vida luxuosa aqui na terra. Então quer dizer, os nossos membros, o nosso corpo, ele não se satisfaz com as coisas da terra. Por isso que o Senhor diz que Ele dá graça aos humildes, que ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Quem é os humildes? É aquele que se conforma com a graça de Deus, é aquele que se conforma com o direito da vida eterna no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, de onde vêm as guerras e pelejas, as aflições, choro, lamentações, sofrimento? Pelos desejos carnais. Às vezes nós desejamos coisas que nós não vamos levar daqui para o céu. Nós não vamos levar nada. Não vamos levar nem o guarda-roupa lá de roupa que nós temos. Nós não vamos levar para a sepultura. Então quer dizer, nós vivemos aqui na terra guerreando, aqui lutando contra a carne. Para quê? Para alimentar a carne. Para alimentar a carne de quê? Muitos alimentam a carne de prostituições, bebidas, jogos,
fazendas e mansões, comércio, e não se satisfaz, né? Não se satisfaz. Então quer dizer, as guerras dos nossos membros, ela quer isso. Ela quer cada vez mais adquirir coisas e coisas e coisas que não levam a nada. Não leva a nada. Por que que não leva a nada? Porque a partir do momento que você partir daqui da terra, que você perder a sua vida terrena, você não manda mais em nada. Você pode ter o que tiver. Você pode ter o poder de mandar destruir qualquer coisa, às vezes, mas a partir do momento que você for para dentro do esquife, para dentro do caixão, a partir desse momento você não manda mais em nada. Você não manda mais nem no teu próprio corpo, nem nos teus membros, que às vezes guerrearam contigo. Para quê? Para te levar para o pecado, para te tirar da verdade de Deus, da verdade da palavra, para te separar do Espírito Santo da graça. Então quer dizer, de onde vem as guerras e pelejas? Vem dos nossos membros, do nosso corpo. Às vezes nós não se conforma com a vida simples e normal que Deus dá para nós, e nós corremos atrás de tantas coisas e termina perdendo a graça de Deus, a salvação da vida eterna, pelas guerras que vêm dos nossos membros, o desejo de ter uma casa melhor do que do nosso amigo, do nosso vizinho, ter o carro melhor, ter a roupa melhor, ter os móveis melhor da casa, entendeu? Não se conforma, ter mais gado do que o outro amigo lá que é fazendeiro, ter um comércio maior do que o do amigo lá, do que o do vizinho, do que o concorrente, entendeu? A vida é uma concorrência aqui na terra, mas é uma concorrência satânica, entendeu? Porque tudo que você consegue, tudo que nós lutamos para adquirir, a gente não leva nada, só canseira, fadiga e no fim, a perdição eterna. Então quer dizer, por isso que diz aqui da palavra, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? O que é deleites? É o pecado que guerreia nos nossos membros. E o pecado ele guerreia através de quê? Da concupiscência da carne. O pecado ele guerreia nos nossos membros através dos desejos de abraçar com o mundo, de não se saciar, não se conformar com a casa que tem, com o carro que tem, com a bicicleta que tem, com a motinha que tem, com o trabalho que tem. Aí começa a guerrear, começa a entrar numa tribulação infernal, a qual não vem de Deus. E muitos chegam até na igreja e diz que está provado, que está atribulado, que está passando por provações. E não é provação não. Quando você pega alguma coisa que você mesmo arrumou para tirar a tua paz, então não tem nada a ver com provação de Deus. Isso aí é um problema seu. Então quer dizer, é como diz aqui, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos membros, dos vossos deleites que guerreiem vossos membros? Quer dizer, o que é o deleite? Deleites é o pecado, tudo que é pecado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo vai ser destruído com tudo isso, tudo vai ficar. Mas aquele que resistir às paixões da carne, às paixões dos membros do corpo, esse vai herdar a vida eterna. Então te conforma, meu irmão, meu amigo, minha amiga, te conforma com aquilo que Deus preparar na tua vida. Seja feliz, sirva a Deus, entendeu? Com o pouquinho que Deus permitir na tua vida. Não busca muito, porque vai terminar você perdendo a coroa da vida eterna pelas coisas da terra, pelas coisas terrenas. Então diz aqui, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçais e nada podeis alcançar. Por quê? Podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Está vendo? E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então muitos pedem de Deus bens materiais. Ah, Senhor, eu preciso de um carro bacana, eu preciso de um carro do ano. Deus me prometeu um carro, Deus me prometeu um prédio, Deus me prometeu uma casa melhor, entendeu? Prometeu nada, rapaz, é mentira, Deus não prometeu nada.
Deus não promete nada disso para ninguém. Deus só promete a coroa da vida eterna para aqueles que cumprir e obedecer a sua palavra, a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e as palavras que foi dada na boca dos santos apóstolos e profetas. Então quer dizer, Deus não promete carro para ninguém, rapaz. Você quer carro, você quer carro, fazendas, mansões, trabalha. Só que fica sabendo que você vai arrumar uma encrenca bem grande, entendeu? Com você e Deus. Por que você vai arrumar encrenca? É porque às vezes através da tua empresa, do teu carro, das tuas mansões, dos teus negócios, tu vai te levantar contra Deus, tu vai deixar de cumprir com a verdade de Deus, você vai deixar de cumprir com a justiça de Deus, às vezes por cometer injustiça com funcionários, com negócios mal feitos, e aí aonde você vai ser, os teus pecados começará a ser consumado, porque diz a palavra que o pecado consumado ele gera morte. Então todo pecado consumado ele gera morte. Então quer dizer, de onde vem as pelejas? De onde vem essas coisas? Vem de tudo isso, dos desejos carnais, das paixões. Aí pede para Deus e Deus não dá. Por que Deus não dá? Porque quando Deus dá alguma coisa para alguém, as coisas é abençoada. Mas quando Deus não dá, a pessoa consegue também, mas consegue da forma errada. Aí, através da forma errada, a pessoa vai perder a liberdade da vida eterna, vai perder o direito da vida eterna, vai deixar de fazer a vontade de Deus, vai achar que está servindo a Deus e está sendo enganado por si mesmo. Então, quer dizer, não seja você nem eu para querer se enganar a si mesmo com as próprias Escrituras. Então, diz aqui: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Por quê? Por que não recebeis? Porque quer. Muitos querem receber alguma coisa, para quê? Para aparecer, para mostrar para os outros que o carro é melhor, que a casa é melhor, que isso é melhor. E o Senhor não se agrada disso aí. O Senhor não se agrada. Então o Senhor se agrada daquele que perde o suficiente para quê? Para poder ser salvo, para poder vencer o mundo, para vencer a fome, a nudez, para vencer o perigo da vida, né? Para vencer o adversário. Então quer dizer, por isso que muitos não recebem, porque pede mal. Aí diz aqui a palavra: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o Senhor está chamando de adúltero e adúltera. Tem gente que diz que adultério é só pecado de adultério. Tem gente que diz que adultério é só mulher e homem, a conjunção carnal entre homem e mulher. Mas não é não. O pecado de adultério não é só a conjunção carnal. Então, se você ama o mundo, se você quer ter a melhor casa, o melhor carro, às vezes até para se aparecer, para mostrar que você é melhor do que teu irmão, do que tua irmã, do que aquele que não tem nem uma bicicleta para andar, o Senhor te chama de adúltero e adúltera. Por quê? Então ele diz aqui, ó. Aí ele diz aqui: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então Deus chama de adúltero e adúltera quem é amigo do mundo. Quer dizer, quem é amigo do mundo quer fazer o quê? Ele quer abraçar com o mundo, ele quer ter tudo do melhor. Tudo do melhor, não se conforma com as coisas simples, com as coisas humildes, com as coisas que Deus preparou, porque às vezes Deus prepara coisas simples, né? Porque, como diz, por que Deus abençoou Salomão? Salomão não pediu riqueza, de modo nenhum, mas Deus deu muita riqueza para Salomão. Por quê? Porque ele pediu sabedoria, ele pediu misericórdia de Deus, entendeu? Para quê? Para que ele pudesse estar no meio do povo de Deus e não machucar ninguém, não fazer nada de si mesmo. Então por isso que diz a palavra
Salomão não pediu riqueza, mas Deus deu. Então Deus deu e foi abençoado, porque aquilo que Deus dá é abençoado. Mas aquilo que você consegue sem a misericórdia de Deus não é abençoado. Então quer dizer, por isso que ele fala aqui: adúlteros e adúlteras, não sabeis, pois, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, ou cuidais vós, que em vós diz a Escritura. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Então quer dizer, Deus está perguntando: será que você acha que Deus está falando em vão quando Ele diz que o Espírito que o Espírito Santo que Ele deu para nós, Ele tem ciúme? Então, se o Espírito de Deus e o Espírito Santo da graça está em você, está em mim, Ele tem ciúme. Então Ele não vai se sentir bem lá, você amando o mundo, porque o Senhor não quer que você ame o mundo. O Senhor não quer te tirar do mundo agora, só na hora certa. Mas Ele também não quer que você ama o mundo. Ele diz que você tem que viver no mundo, você tem que viver no mundo, mas você não pode amar o mundo, porque se você amar o mundo, aí você é constituído inimigo de Deus. Então quem quiser ser inimigo de Deus, seja amigo do mundo. Entendeu? Seja inimigo do mundo. Entendeu? Então por quê? Porque Deus quer salvar os que estão no mundo, mas Ele quer salvar pela sua misericórdia. E aquele que ama o mundo não tem como alcançar a salvação das suas almas. Então diz aqui, ó: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme, antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então diz Deus pela palavra que Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então quer dizer, Deus resiste às pessoas que falam muito, às pessoas que falam e não fazem nada, só falam, mas não tem misericórdia, não tem piedade, não tem amor para com os bons, somente serve para condenar e às vezes não abraçar com aquele que tem necessidade. Mas necessidade que está falando é espiritual, é aquele que tem necessidade, que está chorando pelo perdão de Deus para alcançar a vida eterna. Então ele diz aqui: antes da maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos e porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então Deus está falando: sujeitai a Ele. Como é que nós vamos nos sujeitar a Deus? É obedecendo a sua palavra, é buscando conhecimento, é procurando entender, é procurando levar a palavra do Evangelho para aqueles que ainda não obedeceram o Evangelho. Então Deus diz: resiste é como Ele diz aqui: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Como Ele diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos nos sujeitar a Deus, vamos resistir ao diabo e Deus se chegará a nós, não é? Então Deus se chegará a nós. Aí diz aqui, ó: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então o Senhor está falando: nós de duplo ânimo, purificai nossos corações. Como é que nós vamos purificar nosso coração? É anunciando a palavra, é falando da graça,
é falando da misericórdia de Deus, é falando desta obra maravilhosa, é falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua morte e da história que Deus deixou, dos costumes da palavra, do evangelho, os mandamentos de Cristo. É isso sim, é assim que nós limpamos o nosso coração e o coração daqueles que precisam ser limpos pela palavra de Deus, porque a única água que lava, a água espiritual que lava os corações, se chama palavra de Deus. Então quer dizer, vamos trabalhar, limpar os corações que estão manchados, que estão sujos, que estão predestinados às vezes pelo pecado à perdição eterna, para que Deus tenha misericórdia e venha tirar muitos do mundo e trazer para a sua obra. Aí ele diz aqui: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então ele diz aqui para nós sentir as vossas misérias. Ele diz para nós sentir as misérias uns dos outros. Não é para nós viver simplesmente porque às vezes hoje eu tenho o que comer, o que beber, aí eu fico aqui folgado, não estou preocupado com os irmãos que estão passando necessidade, nem com a minha família, se tem algum necessitado. Então ele diz que é para nós não folgar, para nós não se acomodar nessa situação. É como ele diz aqui, ó: senti as vossas misérias. Ele diz que é para nós sentir as misérias dos nossos irmãos, dos nossos familiares, para que nós tenhamos misericórdia, para que nós venhamos orar por eles e Deus venha fazer obra com essas pessoas. Então ele diz aqui, ó: senti as vossas misérias e lamentai-vos e chorai, convertei o vosso riso em pranto. Ele diz que é para nós converter o nosso riso em pranto. Então tem pessoas que têm o prazer de viver na risada, na gargalhada. Tem pessoas que têm o prazer de quando vê o irmão necessitado, sofrendo, muitos ainda ficam achando graça. Em vez de lamentar, de chorar junto com o irmão, não. Ainda quer às vezes tirar gozação da cara do servo de Deus. Mas Deus diz aqui: senti as vossas misérias e lamentai-vos e chorai, convertei o vosso pranto em riso. Convertei-se o vosso riso em pranto. Ele diz que é para nós converter o nosso riso em pranto. Então, se você tem motivos para sorrir, chore. Chore, que é melhor sorrir do que chorar. Porque ele diz que é melhor você chorar do que sorrir. Por isso que ele diz aqui, ó. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então ele está falando para nós converter o nosso riso em tristeza e a nossa alegria em pranto. Por quê? Porque Deus se agrada mais assim do que se eu ficar simplesmente me alegrando, às vezes até com a miséria dos outros, e por mim às vezes estar de barriga cheia, por mim ter meu carro, por mim ter minha casa, e eu fico às vezes aí tirando onda e sorrindo da miséria dos outros. Nós temos que chorar, lamentar e procurar ajudar naquilo que nós puder, porque são servos e servas de Deus que precisam da misericórdia de Deus e de nós que estamos aqui próximo deles. Então por isso que ele diz aqui: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, convertei-se o vosso pranto, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então ele está falando para nós não falar mal dos nossos irmãos. Nós não falar mal. O Senhor diz para nós tratar bem nossos irmãos, para nós abraçar com nossos irmãos. Nossos irmãos estão em falta, nós vamos lá chorar com eles, vamos dar um bom conselho, vamos abraçar ele como se fosse filho da minha mãe, né? Então quer dizer, vamos chorar uns com os outros, não vamos ficar falando mal de um irmão, porque a palavra de Deus diz que quem fala mal do seu irmão é homicida, e a palavra de Deus diz que nenhum homicida vai entrar no céu. Então quer dizer, não vamos falar mal dos irmãos,
mas vamos procurar ajudar aqueles que são fracos na fé, que precisa da tua mão e da minha mão, para que ele possa se fortalecer e vencer esse mundo que jaz no maligno. Aí ele diz aqui: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então o Senhor está falando, se tu fala mal de um irmão, tu já está julgando a lei, tu já é um juiz. Quando tu julga, tu já está se colocando como juiz, e só tem um juiz que pode dar vida e destruir esse mundo, se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a qual recebeu todo o poder no céu e na terra, para salvar e dar vida. Ele diz na sua palavra, ele dá a vida para quem ele quer, né? E ele tira a vida de quem ele quer. Então só ele tem o poder. Então diz aqui: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Então está falando, tu, porém, quem és que julgas a outro? Então só existe um legislador. Só existe um legislador. Entendeu? Só um. Só existe um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Aí diz aqui a continuação: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então o Senhor está falando aqui, eis aí você aí que vai dizer, ó, nós vamos, aí diz aqui, ó, eis agora vós que dizeis, hoje amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ele está falando que a pessoa que fala dessa forma, ele não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas ele já vai e diz que amanhã ele vai viajar, ele vai passar um ano fora da cidade, que ele vai comprar, que ele vai vender, que ele vai contratar, e diz a palavra que essa presunção é maligna. Essa forma de falar é maligna, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo de Deus. Em vez de dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, viajaremos e eu comprarei e contratarei e farei negócios. Então quer dizer, se o Senhor quiser e se eu estiver vivo até lá. Então dessa forma é benigna. Mas quando você fala sem colocar Deus na frente, é maligno, não é? Então diz: digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então ele está falando, o que é a vida? A vida é um vapor que aparece e logo desvanece. Então quer dizer, a vida é como um vapor. Você aí que está assistindo esse canal, quantas pessoas que já vieram neste mundo e já não estão mais entre nós? Quer dizer, desapareceu, já era. Não tem como a gente rever ela mais dessa forma, nesse mundo, da forma que nós estamos vivos. Não tem como. Então quer dizer, a pessoa tem que dizer, se o Senhor quiser, se Deus abençoar, me der vida, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou mudar de cidade. É isso aí, aí sim. Aí você está fazendo a vontade de Deus. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Está vendo? Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então ele está falando, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está vendo? Então quer dizer,
Essa é a palavra de Deus, essa é a verdade. O mundo está desenfreado. É como diz o Senhor pela sua palavra, entendeu? Que chegará um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas como tendo comichões nos ouvidos, amontoarão doutores segundo as suas próprias concupiscências, né? E se desviarão da verdade, dando ouvido às fábulas, né? Então quer dizer, saia dessa, meu amigo, saia dessa, se agarre com a palavra do Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho, né? Lamente, em vez de você sorrir, chore, entendeu? No lugar do teu gozo, transforme em pranto, entendeu? Para quê? Para que Deus possa ter misericórdia de ti e de mim. Então quer dizer, esse é o canal CCB, a voz do pastor, trazendo aqui mais um ponto de palavra, mais um ponto de doutrina, para aquele que deseja entrar no reino da glória de Deus, naquele grande e maravilhoso dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal CCB e vou deixar mais um recado ainda para você. Se você deseja ser batizado de acordo com a palavra de Deus, aqui no Brasil só existe uma igreja que está de acordo com a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A doutrina de Cristo tem que se cumprir na terra. Então o Senhor Jesus diz, Ele diz pela palavra, está escrito lá em 7 de São Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então quer dizer, só existe um caminho que leva à salvação, e existe vários que levam para a perdição, porque a obra de Satanás está dividida na terra. A obra de Cristo não está dividida. A igreja de Jesus Cristo, ela é unida, é um povo só, é uma mesma intenção, é o mesmo ensinamento, é os mesmos mandamentos. Então a igreja de Jesus Cristo, ela não está dividida, ela está unida com o seu povo e com Jesus Cristo. Então por que unida com Cristo? Por causa da sua doutrina, por causa da sua palavra. Então quer dizer, o Senhor Jesus deixou a sua doutrina, deixou a sua obra, deixou o seu povo na terra. Então, como diz, você quer ser batizado de acordo com a palavra de Deus? Vá na congregação cristã no Brasil. Congregação cristã no Brasil. É no Brasil, presta atenção. Esta é a obra de Deus. Esta obra está de acordo com o Evangelho, está de acordo com a palavra. Lá na China, o nome dela é Congregação Cristã na China. Lá no Japão, o nome dela é Congregação Cristã no Japão. Lá nos Estados Unidos, o nome dela é Congregação Cristã nos Estados Unidos. Então quer dizer, esta obra é de Deus. Esta obra não tem união com outras denominações. O inimigo montou muitas denominações na terra, e isso confundiu a mente de muitas pessoas. As pessoas já não entendem mais a palavra por causa de quê? Por causa dos falsos profetas. Como diz a palavra, que eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então quer dizer, os lobos, eles querem viver da lã das ovelhas, né? Então quer dizer, a congregação cristã no Brasil não tem mercenários lá dentro. Esta obra é de Deus. Lá tem os anciães, os diáconos, os cooperadores, que são o presbitério da igreja. É mandamento. É mandamento. Jesus só deixou de pastor só o dom de pastor. Jesus não deixou título de pastor. Ninguém prova que Jesus Cristo deixou alguém para pastor. Ele deixou dom de pastor. Dom. Ele deixou dom de pastor, dom de curador, dom de doutor, dom de profeta, dom de evangelista, dom de apóstolo. Esses dons ele deixou. Mas ele não deixou título de pastor para nenhum homem. Ninguém pode se intitular pastor. Ele diz que o verdadeiro pastor é o que dá a vida por você. Ele diz que quem não deu a vida pelas ovelhas humanas não é pastor, é ladrão.
Então Jesus fala pela sua palavra. Às vezes alguém acha que eu falo muito palavrão. Não é não. Eu só falo do que está escrito. Eu só falo do que está escrito. E se você te incomoda com o que está escrito, é porque você não é de Cristo. É porque você não concorda com a doutrina. É porque você faz parte das doutrinas de demônio, aonde as pessoas estão com a mente cauterizada pelo diabo e não querem servir a Deus pela sã doutrina. É como diz, que nos últimos tempos as pessoas se desviarão da verdade, dando ouvidos a fábulas. Entendeu? Então quer dizer, procure a Congregação Cristã no Brasil e seja batizado em nome do Senhor Jesus para a salvação da tua alma. O canal CCB vai ficando por aqui. Deus abençoe você. Dê um like aqui no canal, inscreve-te no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos e comenta por aí, canal CCB, a voz do pastor, e ative o sino das notificações.